Programa ricardoorlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net, ainda naquela época da pandemia do coronavírus, a pandemia que não nos deixa e que, pelo visto, vai nos acompanhar por algum tempo. Nosso convidado de hoje é um amigo nosso, empresário muito conhecido na sua área de atuação, o marchand Nicolas Bublitz. Tudo bem, Nicolas? Como é que está? Tudo bem, agradeço a oportunidade de falar contigo aqui nesse programa, que tão ouvido, tão assistido, aliás, Ricardo, e estou muito bem, graças a Deus, com saúde. Ô, Nicolas, eu queria que tu falasse um pouquinho para o nosso telespectador, tá? Em especial sobre o mercado de arte, porque tu é um cara que conhece muito bem isso. Tu tem um curso que tu ministra para as pessoas interessadas no mercado de arte, como investir nesse mercado, que no Brasil é completamente diferenciado, tem questões específicas do Brasil. Tu também tens uma galeria de arte, tu também tem uma loja que tu vende produtos importados de altíssima qualidade, inclusive tapeçaria que, olha, de invejar muita gente, né? Nós que conhecemos a tua loja, o teu trabalho, né? Tu também trabalha com leilões, né? E tu faz uma série de eventos que está chegando o verão aí, e no verão tu faz muita coisa na praia, no litoral também. Então, primeiro eu gostaria que tu te apresentasse ou reapresentasse para o nosso telespectador e falasse desse mercado tão importante de arte, que é uma coisa que eu chamo a atenção e eu vi há alguns anos. Como tem produtos, vamos pegar joias, por exemplo, vou dar um exemplo de joias. Sim. É tão valorizado na Europa, o diamante, uma joia é tão valorizada, e aqui no Brasil não vale praticamente nada se comparado com o mercado europeu e norte-americano. Mas vamos lá, Nicolas Bublitz, a palavra é tua. Então, meu nome é Nicolas Bublitz, eu trabalho com arte há 40 anos. Meu primeiro emprego foi ligado à arte por acaso. Minha formação eu tenho 2 diplomas universitários, sou pós-graduado, né, e pela FGV, me formei numa universidade nos Estados Unidos, universidade nos Estados Unidos, no Midwest americano, e depois tive um segundo diploma em Paris, na Universidade de Panthéon-Sorbonne, em Direito. Então, minha formação é uma formação diversa, não é uma formação em arte, mas, por sorte, aos 17 anos eu tive um primeiro emprego, que foi no Mount Rushmore, aquela montanha que tem os presidentes esculpidos. Eu vou mostrar para o pessoal que tu trabalhasse lá, né? Foi um acaso, viu? E eu descobri minha veia de vendedor nesse trabalho. Eu acho muito importante, eu acho que o fator mais importante de eu ter saído do Brasil tão cedo, que eu fui fazer um exchange student, né? Fui com Youth for Understanding, naquela época tinha um pessoal que organizava essas saídas dos brasileiros, muito poucos saíam. E eu fui para lá acabar o segundo grau e eu não quis voltar para o Brasil. Eu quis ficar lá porque eu não sabia o que ia fazer da minha vida e eu não queria ser dentista que nem meu pai, minha família toda da área médica. Eu falei, eu não quero fazer nada de área médica. Então, eu fiquei lá e fiz uma faculdade. E no primeiro verão, eu descobri que eu ia trabalhar, porque todos trabalhavam, e isso foi muito importante, começar a trabalhar cedo. Uma das coisas boas de ter saído do Brasil é não ficar nessa... Porque nós temos essa coisa meio de proteção dos filhos. A burguesia, a classe média brasileira é muito protetiva dos filhos e não estimula o trabalho. Eu acho muito importante a pessoa ter experiência de trabalho, certo? Cedo. Então, eu não concordo com aqueles que só estudam e não trabalham. Eu tenho 2 faculdades, pós-graduação, mestrado, mas eu sempre trabalhei. E, para mim, isso foi importante porque o que eu fiz ao lado foi o que eu acabei optando por como profissão, né? Então, o meu conhecimento empírico valeu mais que o meu conhecimento técnico e o meu conhecimento universitário. Vejam como é, né? Claro que tudo soma. Que nem o Steve Jobs diz, né? Eu perdi ortografia e daí eu botei nos meus computadores lá todas as ortografias diferentes e tudo soma.
né? Então, tudo que tu aprendes na vida soma. Mas foi o meu conhecimento empírico que me trouxe até aqui, mais do que o meu conhecimento universitário, minha formação universitária, né? Então, isso é interessante, eu acho que é interessante falar para as pessoas e até alertar. Comecemos a trabalhar cedo, que é muito bom, para aprender a trabalhar. E aqui no Brasil, tu tocasse muito bem, né? Inclusive a legislação dificulta Com certeza. o trabalho. Tu vê lá nos Estados Unidos, qualquer pessoa que está fazendo o college lá, os caras trabalham numa lancheria, tá? Exato. Trabalham nos McDonald's da vida, nos Burger Muito Kings claro. da vida, sem problema nenhum, É tá? claro. Trabalham num turno ou meio turno, lavam louça, limpam banheiro, não tem problema nenhum. E o pessoal da classe média e classe média alta aqui do Brasil, que vai viver lá, passa por essa experiência também, o que é muito legal, né? Na Eu formação acho legal, da sim, sua eu acho vida. legal. Eu acho legal que e a pessoa aprende coisas, né? Ela aprende coisas que ela não teria aprendido se não tivesse essas oportunidades. Então, eu acho muito importante que abre os horizontes, assim como o estudo acadêmico também abre. Então, são aprendizados, né? E eu acho muito bom trabalhar. Eu sou um fã do trabalho. Um fã do trabalho. Eu acho que é muito salutar a pessoa ter um emprego, ter um trabalho, ter uma empresa. É das coisas que me faz vibrar. Todo dia me faz vibrar. O que mais me faz vibrar é ter uma empresa. Todo dia é um desafio. Eu gosto muito disso. Eu vejo, meus pais sempre foram pessoas que trabalharam muito e eles sempre foram muito empolgados com o que eles faziam. E eu sou empolgado com o que eu faço. Isso me completa e me traz muito equilíbrio, né? O trabalho é importante para o ser humano. Então, eu sou a favor, qualquer que seja a ocupação, né? Desde que se faça com capacidade, com, com, com expertise, né? É bom, né? É muito bom. Mas, Nicolas, tu tens um livro e tu tens um curso. Tu ensina as pessoas que querem investir em arte. Porque não sei se você sabe que você que declara imposto de renda tem lá um lugarzinho no imposto de renda que tu bota lá obras de arte. Né? Exatamente. Eu tenho até no meu livro aqui, ó, no meu livro eu trato desse assunto, tá? Como declarar essa obra de arte no imposto de renda. E é muito bom declarar porque a pessoa tem vantagens tributárias, inclusive. Sabe? A vantagem tributária é a seguinte: tu compra uma obra por R$ 5.000, eu tenho aqui os artigos todos, e daí tu pode vender até 35 mil sem pagar imposto extra. São bens patrimoniais de pequeno valor. Então, tu tens um ganho ali, pode ter um bom ganho sem pagar imposto, entendeu? É só fazer a coisa certa, é declarar a entrada para poder depois vender e declarar a saída. Então, é importante ter certos conhecimentos, né? Tributários, nesse sentido também do investimento em obra de arte, é muito importante, a base tributária, tem que se conhecer isso. Porque a obra de arte é um bem patrimonial, né? Como um carro, como uma casa. As pessoas não tratando a obra de arte assim, elas acabam não valorizando desde o início a obra, não fazendo a declaração, etc., elas acabam não dando valor à família. É um conceito, isso é uma maneira de ver a obra de arte, né? Então, nós temos a obra de arte como investimento, sim, e pode ser um bom investimento. Ela não só pode, como é um bom investimento, se fazendo direito, né? E tem E obras... eu tenho esse meu curso, que eu dou 4 semanas de curso. Esse curso é um curso que fala algumas verdades assim do mercado de arte brasileiro. Por exemplo, uma das coisas básicas do nosso curso e do meu livro é o que é uma obra de arte original. Isso aí ocupa metade do nosso assunto. Original, primeiro, que ela tem que ser uma obra única, uma obra que seja diferente das outras. O artista só se destaca, e a obra do artista só se destaca quando ela é única, quando ele não copiou de ninguém, quando ele criou alguma coisa, né? O Picasso criou uma escola toda, né? Ele foi os primeiros cubistas, um movimento inteiro. Então, o artista que é único, que é precursor de algum movimento, ele vai ter mais valor, né? Mas ele tem que ter, dentro desses movimentos e dentro do seu trabalho, ele tem que criar alguma coisa própria. Por mais que ele tenha influências, isso leva muito tempo, é muito difícil. E é um dos assim, vamos dizer, dos desafios do artista. E o artista produz muito e uma hora ele está maduro e faz alguma coisa muito dele. Então a obra tem que ser original, tem que ser própria, tem que ser diferente, tem que ser única, né? Depois a obra tem que ser autêntica, né? Isso é um grande problema. Porque no Brasil nós não temos leis assim muito boas para a autenticidade das obras. Nós não temos o perito designado pelo Estado, né?
Então, existe muita disputa judicial e os juízes não entendem de arte. Existe uma por exemplo, vou te dar um exemplo, as obras de arte que a gente recebe, que a gente sabe que não são autênticas, a gente não tem nada para fazer. Porque a gente não pode simplesmente, a gente teria que pegar e prender essas obras, né? Teria que ter uma maneira de segurar elas, mas a gente não tem esse poder, né, no Brasil de segurar, no mercado repreender. Então elas voltam para o mercado, porque elas não existe uma sanção para as obras falsas, entende? Para obras falsas no Brasil. Complicado, viu? Na França, quando o artista morre, para tu revender uma obra de um artista morto, tem que fazer uma expertise para depois poder vender. No Brasil nunca se falou disso. Então o mercado é um mercado muito selvagem, assim, tem que ter muito cuidado quando tu compra. Tem que ter expertise, tem que ter documentação, tem que saber o que está fazendo para depois poder vender. Porque se tu comprares uma obra que não tem origem, não é original, tu não terás liquidez e pronto, né? Não tem para quem recorrer. É muito difícil penalizar alguém por ter vendido uma obra que não seja original, né? Complicado. Então a pessoa tem que ter, isso não é um mercado para pessoas que entendem, tem que levar a sério. E hoje com a internet, então, se tu abrir a internet, tem horrores na internet, tem obras de Cavalcante por R$10.000 à venda. Até no Instagram, eu vejo galerias, pseudo-galerias, que não existem na verdade, né? Porque as galerias físicas que têm uma história, que elas são sérias, mas tem muita coisa absurda na internet hoje. Só para a título o nosso telespectador entender, um de Cavalcante por 10 mil é uma piada. Quanto é que vale um de Cavalcante, por exemplo? Um verdadeiro? É que o de Cavalcante tem várias fases, tem vários motivos, e existe uma coisa na arte que chama-se tipificação. Então, a gente tem que saber, afinal, de que de Cavalcante nós estamos tratando. Se for as mulatas de Cavalcante, elas são mais valorizadas que as paisagens de Cavalcante. Se for entendeu? Então, nós temos que ver exatamente época, tá? Os artistas, em geral, têm as suas épocas de maior valorização, porque eles estão no auge da sua produção, né? Então, por exemplo, Aldemir Martins, no final da vida dele, ele declinou muito a qualidade da obra dele. Certos artistas não declinam a qualidade. Por exemplo, Vittorio Gueno. Vittorio Gueno está vivo, com 96 anos, pintando maravilhosamente bem. Então, isso vai depender de cada artista. Por isso é importante ter alguém que acompanhe, que saiba do artista, do que vale mais na obra dele. É complexo, entende? Então, é difícil dizer. O de Cavalcante pode valer de X a Y. É claro que nunca é 10 mil, né? 10 mil não existe, não tem essa. Então, mas tem de Cavalcante de 80 mil até 800 mil, até 1,5 milhão, até 2, entendeu? Depende do tamanho da obra, do motivo da obra, da época que ela foi produzida, da beleza dela, tudo, uma série de fatores vão contar. Como é que ela foi feita, por exemplo. Os óleos sobre tela são as obras mais valorizadas. Então, uma óleo sobre tela de Cavalcante são as obras que mais vão ter valor. Um desenho de Cavalcante tem 1/10 do valor de uma tela. Então, a gente tem que ver qual é a técnica que ele usou. Se é uma gravura, se é um óleo sobre tela, se é um desenho. De Cavalcante tem muitos desenhos também. Então, nós temos que ver do que nós estamos falando, de que obra que nós estamos falando de Cavalcante, né? Então, isso é tudo, é assim que é o mercado. Então, a gente tem que ter conhecimento para poder avaliar. Mas existe hoje os catálogos, a gente tem recursos para fazer isso, né? A gente vai olhar outras obras vendidas do mesmo tipo, quanto elas foram vendidas, quanto é que elas valem, então a gente tem como fazer uma avaliação, ter uma ideia de valor, né? E o mercado funciona assim. O Nicolas, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NET-RS. Vale dos Sinos é o 26526, que também é o mesmo de Uruguaiana, nas nossas redes sociais, de Facebook e YouTube, e bombando o mundo afora pelo streaming da internet do BATV. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Eu sou o Rogério da Rogério.pizza.
Sabe por que eu faço pizza? Porque eu adoro fazer pizza, eu amo fazer pizza. Fazer pizza para mim é louco de bom. Teleentrega 0800 321 Rogério.pizza. Estamos de volta com o programa RicardoOrlandini.net aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET RS, conversando com o Marchand Nicolas Bublitz. Ô, Nicolas, eu queria falar um pouco dos eventos e dos leilões. Porque, vamos lá, tem leilões e leilões, né? E tem produtos e produtos, né? Vou pegar tapetes, por exemplo. Eu tive visitando alguns lugares que vendem tapetes e os tapetes na TV é uma maravilha, mas tu vai botar a mão nele e o que é isso, minha gente? Só para dar um exemplo. Eu queria que tu falasse um pouco dos teus eventos, que tu faz em hotéis, que tu faz em clubes, que tu faz em locais tradicionais, que tu leva a galeria de arte, os teus produtos até os consumidores, né, que gostam de investir nesse tipo de produto. Porque um tapete também é uma obra de arte, que também é um investimento, né, Nicolas? Com certeza. Bom, primeiro eu queria só alertar, por exemplo, tem um programa na TV no canal aqui na NET, né, que está no ar, que vende tapete industrial feito à máquina no Irã e que não esclarece que os tapetes são feitos à máquina, tá? Então eles falam em pontos, eles mostram, botam música árabe, música oriental, e mostram os tapetes, e as pessoas muitas vezes são induzidas a comprar um tapete que não é um tapete feito à mão. E o que está acontecendo hoje no mercado de tapetes, que eu estou vendo, é que existe menos e menos tapete feito à mão no mundo, e no Brasil também, porque eles ficaram caros, né? Vocês sabem que o dólar está 6, 5,70, 5,60 e poucos, não é mais 1 nem 2. Então, é óbvio que os tapetes não estão mais tão baratos, porque é produto em dólar, né? Então, nós temos, embora eles estejam historicamente muito baratos, hein? O tapete feito à mão hoje é muito barato, né? Se for pegar historicamente, porque houve uma revolução no Irã em 1978, a primeira república islâmica do mundo foi fundada e o Irã se isolou do mundo. E o Irã era o maior produtor de tapete feito à mão no mundo. E o mundo isolou o Irã e o Irã baixou o preço. Então, nós compramos tapete iraniano com preço que nunca visto. Enfim, eu não vou me alongar nisso. Só queria alertar que as pessoas tenham cuidado na hora de comprar, que elas perguntem, porque as pessoas, se perguntar, eles vão dizer: esse tapete aqui não é um tapete feito à mão, né? Agora, se não perguntar, as pessoas muitas vezes omitem, né? Acredito que eles vão dizer. Então, cuidado na hora de comprar, né? Como obra de arte em geral. Tem que saber o que está se comprando. Então, não comprem na TV um tapete achando que estão fazendo uma barbada. Pergunte se é feito à mão. Né? Eu acho importante isso. A pessoa tem que ter, porque existe tapete feito à máquina hoje em Tabriz, por exemplo, tem uma grande indústria, né? Tapete maquinado feito no Irã. Ele é do Irã, sim, mas ele não é feito à mão, entende? E tem uma diferença monstra, porque não é nó por nó, os produtos não é uma lã, não é produto natural, é fibra sintética. Então tem diferença, né? As pessoas têm que estar alertas, têm que se informar do que elas estão comprando, de quem estão comprando. É importante isso. Mas passando para a segunda pergunta sobre os eventos, né? Nós vamos ter que ser concisos. Os eventos agora presenciais, eles acabaram, né? Existe agora muito evento online. Eu optei por não fazer os eventos online porque eu acho que se perde muito no online, tá? E existe muito gato por lebre acontecendo no mercado. Então, o mercado online é o mercado do mar vermelho. As pessoas compram só preço, entendeu? Elas compram um preço, comparam um preço e elas não têm condições de fazer uma boa avaliação à distância. Elas se enganam muito. E eu estou fora desse mercado. Eu estou fazendo agora, os leilões pararam, né? Porque não tem como aglomerar e a gente respeita isso, entende que não é o momento. Então, o que nós temos feito nós temos ido para algumas cidades, começamos em Bagé, fomos para Uruguaiana, para São Gabriel, para Gramado, para onde mais? Para Santa Cruz esse ano, tá? A partir de julho. Ficamos uma semana lá levando a galeria, os tapetes, quadros, e fazendo palestras, e mostrando um a um
o que nós temos e deu certo, porque o interior tem mais dinheiro que Porto Alegre, né? E eu gosto do interior, sempre trabalhei muito no interior e tenho um relacionamento muito forte no interior. Então, eu pretendo continuar, então, me deslocando uma vez por mês para uma cidade, para o interior, mostrando meu trabalho, um trabalho mais, assim, vamos dizer assim, mais tete a tete, né? Alguma coisa, e mostrando as coisas, né? Esclarecendo, dando palestra. Esse tem sido o nosso trabalho nesse momento. E os leilões, a gente agora, para o verão, vai fazer uma exposição na Saba, de uma semana, também na SAPT, né, fazendo uma exposição assim curta, de uma semana, de sábado a sábado. Nós estamos também pensando em abrir talvez uma galeria de arte no litoral esse verão, estamos negociando um ponto lá. Enfim, não está ainda definido, as coisas são muito... Hoje em dia, Ricardo, as coisas são muito assim de última hora, a gente nem sabe, a gente marcou, mas pode mudar, porque tem a questão das variantes. Ano passado, né, tudo é muito rápido, a gente está ainda na pandemia. Então é difícil a gente marcar e dizer, não, isso vai ser assim. Nós estamos tentando fazer as coisas, né, com as restrições que a gente sabe que existem e que são necessárias, né? Então a gente tá tentando driblar isso da maneira mais inteligente possível. E o mercado de arte continua forte, viu? Continua forte, as pessoas estão comprando, né? As pessoas precisam de arte. Isso me deixou um pouco pasmo, porque eu achei que ia baixar muito a venda, né? E não baixou, viu? Nós temos boas vendas hoje. Ainda temos boas vendas, né? De tapete, de quadros, as pessoas estão consumindo. Né? Moldura, a gente está vendo muito, eu vendo moldura também na minha galeria. É um serviço que eu presto. A molduraria explodiu esses 2 anos, a galeria está bem, nós vendemos muito tapete. É claro que é um trabalho muito mais assim personalizado, né? Não é mais aquela coisa de massa, é um trabalho menos massificado. Mas ele está andando bem e eu estou bem satisfeito com os resultados que nós temos tido. Embora aqui tu alertasse, falasse uma coisa muito importante. O preço, o Brasil, não os tapetes, estou falando em obra de arte pura, que são os quadros e esculturas e tal. Nossos preços são ridiculamente baratos, né? Se fizesse alusão ao mercado europeu e americano, mas eu poderia comparar o nosso mercado gaúcho com o mercado uruguaio. O Uruguai, a economia do Uruguai é menor do que a nossa, sabes, né? Mas é brincadeira como eles valorizam as obras de arte. Então, assim, um quadro no Uruguai, não tem quadro por menos de $5.000. Aqui no Brasil, os quadros de bom artista é R$5.000, é 5 vezes menos, entendeu? Nós estamos falando do Uruguai, não estou falando de Europa nem dos Estados Unidos, que é um absurdo o que vale as obras de arte lá. Então, o Brasil é muito incipiente ainda nessa questão da arte, sabe? Nós somos um mercado ainda muito... que está iniciando. É um mercado assim que poderia crescer muito, né? A nível de valor. Eu acredito que um dia talvez nós cheguemos lá, mas realmente assim os preços são muito baixos, muito baixos. É claro que não os tapetes, que é um mercado internacional, é diferente. Nós temos muito imposto no Brasil, então mais ou menos se equipara. Mas eu estou falando dos quadros mesmo, da pintura, né, da arte pura, que eu vendo muito, que é uma das minhas especialidades. Na verdade, eu estou especializado em dois campos, né? Eu trabalho muito com arte contemporânea, de qualidade, de artistas renomados, de artistas que têm carreira, de artes para o mercado, que eu acredito que as pessoas compram e fazem investimento, por menor que seja o valor. Então, as pessoas vão lá, compram 2, 3 mil, mas daqui a pouco elas podem estar vendendo por 30 esse trabalho, né? E os tapetes que eu importo, né? Desde sempre, faz muitos anos, desde a era Collor, eu sou importador de tapetes. E a gente tem um acervo de tapetes porque vem há 30 anos trabalhando com isso, e a gente vende tapetes que eu me apaixonei pelos tapetes, gosto. Então, basicamente, hoje são os 2 campos, mais ou menos, que eu estou especializado, né? Nós já trabalhamos com objetos, eu tenho alguma coisa de objetos, mas a gente está mais especializado em esses 2 ramos, né, de trabalho. Eu meio que misturo os 2 e quando eu vou viajar eu levo os 2 e tento mostrar, explicar. E o livro e o meu curso que surgiram nesses últimos anos, eles surgiram justamente dessa carência que o brasileiro tem de informação e de conhecer a arte, como é que é esse mercado, como é que ele existe. Então eu compilei um livro, né, que se chama Como Investir em Arte no Brasil, que é um manual que explica mais ou menos, explica a questão da originalidade, por que um artista vale mais do que o outro. Então eu dou ali, eu dou um beabá, eu explico como é que as coisas funcionam, né? E falo da internet, o perigo que é comprar na internet, que eu volto a falar aqui para vocês, né? É muito complicado, porque a gente não vê de quem está comprando. Porque a origem é muito importante, de quem você está comprando, a documentação da tua obra, tudo isso é fundamental na hora de comprar.
né? E você tem que ter origem, tem que ter um documento, porque existe muito falso, muita réplica, muita cópia, muito tudo. Então, nós temos que ter muito cuidado na hora de comprar obra de arte, né? E a internet, ela dá essa questão da a pessoa ficar anônima, né? O outro lado, a gente não sabe quem é. É claro que tem gente na internet séria, como se você pegar uma galeria estabelecida, você pode comprar da americanas.com, né? Porque você sabe que a Americanas é uma baita empresa. Então, você comprar numa empresa estabelecida na internet é uma coisa. Outra coisa é você comprar num site de leilões, onde o vendedor, a gente nem sabe quem é, e que o site é um intermediário, tá entendendo? Ele não responde. É que nem o eBay. O eBay é o maior site de leilões do mundo, certo? E o eBay não tem a melhor segurança, porque o eBay não dá garantia. A garantia é quem está vendendo. O eBay é um intermediário. As pessoas não entendem que o Mercado Livre muitas vezes intermedia a venda. Ele não é a origem da venda. Então, se você tem que comprar de alguém, você tem que saber de quem você está comprando, se a documentação, se ele está tirando a nota, se ele realmente fez a coisa certa. Então, a obrigação é do vendedor. O Mercado Livre está ali só fazendo a intermediação, a entrega. Então, ele não responde criminalmente ou judicialmente por um produto falsificado. Então, é uma complicação. As pessoas não se dão conta disso. Acho que porque estão comprando de uma empresa conhecida como eBay, vamos falar de eBay, que é fantástico, mundialmente conhecido, não é uma garantia. A gente tem que saber de quem está comprando, na ponta, né? Se comprar na Magalu, a gente sabe quem é a ponta, né? As pessoas não se dão conta, confundem as coisas, e daí tem muito espertalhão aí, que é triste, no Brasil está cheio disso, né? Então, as pessoas têm que ter cuidado na hora de comprar, né? Não estou falando que não é para comprar, eu acho que isso é uma tendência, isso aí também vende na internet. Compre, mas compre com cuidado. Nicolas, quem quiser falar contigo, quem quiser conhecer a tua galeria, a tua loja, conhecer os teus maravilhosos tapetes aí. Olha, eu sou uma pessoa bem aberta, eu vou estar até meu celular aqui online, se alguém quiser, aqui publicamente, o meu é 51 99 378 2637. E da minha empresa é o 99 378 2634. Hoje, com o Instagram, com o celular, eu vou te contar, a gente passa imagem, a gente se comunica muito, e eu estou sempre atendendo pessoalmente aos meus clientes, né? Eu me dedico pessoalmente a isso. Eu acho que arte tem que ter origem, então eu sou a origem do que eu vendo, eu me responsabilizo pelas coisas que eu vendo. Eu estou há 33 anos no mercado, graças a Deus eu tenho um nome limpo na praça, e eu fiz um trabalho, estou hoje aqui porque eu vendi coisas boas, né? As pessoas ficaram satisfeitas com os produtos que eu vendi, muitos fizeram bons negócios. Então, sabe que eu tenho mais de 10 mil clientes, você acredita nisso? Acredito. Nicolas... Então, e as pessoas acham que a gente é um mercado para poucos, mas eu tenho 10 mil clientes. Isso aí. Nicolas, passou o tempo, Nicolas, e foi esse o programa, hein? Obrigado pela tua participação aqui no programa ricardolandini.net. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua amizade. Te agradeço muito por esse espaço, para poder divulgar o meu trabalho. Tá bom? Este foi o Marchand Nicolas Bublitz, aqui no programa ricardolandini.net. Até um próximo programa. Obrigado a todos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Eu sou o Rogério da Rogério.pizza. Sabe por que eu faço pizza? Porque eu adoro fazer pizza, eu amo fazer pizza. Fazer pizza para mim é louco de bom. Teleentrega 0800 321. Rogério.pizza.